Bom dia a todas e a todos. Iniciamos hoje um ciclo especial no nosso podcast, o Pode Esclarecer, em que vamos ter as chamadas conversas com bastonários. De facto, entendemos que numa altura tão importante como esta na vida da nossa Ordem dos Advogados, era fundamental falar com quem já exerceu funções como bastonário da Ordem dos Advogados. E iniciamos com o Dr. José Miguel Júdice, que foi o 22º bastonário da Ordem dos Advogados no triênio de 2001 a 2004. Subejamente conhecido, por isso dispensa mais apresentações e como esta é a qualidade pela qual aqui está hoje, é esta que nos limitaremos a referir. Está também comigo o Dr. André Matias Almeida, que é vogal do Conselho Regional de Lisboa, pessoa pela qual também tenho muito apreço, naturalmente, e vamos começar com uma primeira pergunta que é, primeiro, naturalmente, agradecer a sua presença aqui. É uma honra para nós ter alguém que teve um papel tão relevante na Ordem dos Advogados em diversas temáticas e, por isso, também com muito conhecimento de causa relativamente ao que se está a passar hoje nestas alterações que para aí andam. Eu começaria por lhe perguntar como é que vê esta proposta em termos gerais. Ora bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu, como dizia há bocadinho, eu sou um homem do Neandertal na Ordem dos Advogados. Infelizmente, por tantos amigos perdi, já serei o segundo mais antigo bastonário. Continua a ser, graças a Deus, o bastonário mais antigo, o nosso colega Lopes Cardoso, que é uma grande figura do foro e uma grande figura da Ordem dos Advogados. E, portanto, como é que eu vejo isto tudo? Vejo mal, não é? Sabe, é muito fácil quando alguém, numa dada situação, veja o caso da guerra da Ucrânia. Eu estou do lado dos ucranianos, eu estou contra os russos. É facílimo. Só que aqui, infelizmente, eu tenho de estar contra muita gente. Nesta batalha que está a acontecer, eu estou contra muito do que o Governo está a fazer e estou contra muito do que a Ordem dos Advogados está a fazer, através da pessoa que, com toda a legitimidade, a representa, que é a senhora bastonária. Portanto, não sou capaz de estar nesta batalha, não é? Porque eu tenho ideia que os erros estão muito bem distribuídos e lamento muito mais os erros quando são cometidos por quem representa a Ordem dos Advogados do que os erros de quem representa os governos. Por uma razão simples, os governos mudam, a Ordem mantém-se. E a ideia da continuidade da Ordem dos Advogados, através de todos nós que a servimos e que fizemos seguramente o melhor que fomos capazes, é algo que infelizmente se está a perder. E, portanto, o que eu vejo mal. Agora, em concreto, há coisas que eu digo do que está a passar que são inevitáveis, outras que são positivas, outras que são prejudiciais e outras até que poderei dizer que são inaceitáveis. Portanto, há de tudo. E a tentativa de dizer tudo está mal e fazer uma guerra dizendo ou tudo ou nada é o maior erro que pode fazer uma instituição como a Ordem dos Advogados. Iremos falar disso se quiser mais à frente. Então, se calhar, partindo por partes, passa a redundância, começamos pelo que está mal do lado do Governo e depois vamos analisando sucessivamente os pontos que referiu. O que é que acha que naquela proposta em si é claramente inaceitável, por assim dizer, uma linha vermelha para a nossa profissão, Sr. Bastonário? Eu não porei em linha vermelha, porque o problema é este, e é assim. O que é uma ordem? Uma ordem é uma entidade pública que exerce poderes delegados pelo Estado. Tem coisas boas, tem coisas más. Ora bem, se o Estado, através dos instrumentos legais e constitucionais, entender que deve alterar o contrato com uma instituição a quem delega poder, tem o seu direito, tem o direito de o fazer. Mas eu não coloco a questão em termos de linhas vermelhas, coloco a questão em termos de erros. O principal erro aqui, claramente, é a tentativa de achar que, não havendo quaisquer regras para o exercício de uma profissão regulada, não existindo qualquer regras para o exercício de uma profissão que existe para servir, como eu dizia quando era bastonário e continuo a dizer, os cidadãos consumidores. Sabe, quando se fala em consumidores sem falar de cidadãos, ou quando se fala em cidadãos sem falar de consumidores, está-se a quebrar uma unidade inequívoca. Permite-me uma provocação. No seu livro fala muito em arcaísmos.
o que é que acha que ainda se verifica desses arcaísmos? Porque eu li o seu livro com bastante atenção. As bastonadas. As bastonadas, e de facto achei curioso, porque muitas das coisas eu diria que são retratos do que se passa hoje. Sim. Sabe, eu uma vez, quando fui falar com o... Antigamente havia esse hábito que se perdeu, e era um bom hábito. Quando alguém decidia ser candidato, ia apresentar cumprimentos aos bastonados anteriores. Era um momento para prestar um pouco de vassalagem, não direi, mas de respeito pelos que tinham feito melhor, seguramente, do que eu fiz no meu caso, e era um momento também para receber alguns conselhos, estabelecer algum contacto que depois era útil. Eu, durante todo o meu mandato, muitas vezes falei com os bastonados, para me aconselhar, para os ouvir, para evitar erros ou para corrigir erros mesmo. Ora bem, quando fui falar com o Dr. Carlos Lima, que foi um grande bastonário e um grande advogado, eu tive um processo com ele quando era muito novo e o dizia sempre, aprendi mais no processo com o Dr. Carlos Lima do que em toda a formação da Ordem, em toda a formação na Faculdade de Direito, e era uma boa faculdade, a minha, de Coimbra. Ora bem, e ele disse-me, Dr. Júdice, eu dediquei toda a minha vida à justiça. Estou velho, dizia ele, era na altura seguramente mais novo que eu sou hoje, e o que ele quer dizer é que lamento afirmá-lo. As coisas estão muito piores hoje do que estavam quando eu comecei. Eu tenho uma frustração absoluta de que, de facto, dediquei a vida a uma coisa que eu não consegui contribuir para mudar. É mentira, contribuiu muito, mas foi um dos homens importantes do primeiro Congresso, mas seja como for, as coisas não estão bem e grande parte da culpa é nossa. Grande parte da culpa é nossa. E uma das coisas terríveis no mau corporativismo é achar que nunca temos culpa, que tudo está bem do nosso lado e que são os outros que são os responsáveis de tudo o que mal nos acontece. Concordo. Então, continuando, que arcaísmos é que ainda vê nesta proposta do Governo, se é que aparecem por aí? Ora bem, às vezes os arcaísmos estão mascarados de modernices. A ideia de que qualquer pessoa, apenas porque diz isso, está preparado para servir o Estado de Direito e servir os cidadãos consumidores, é um erro. É um erro equivalente, evidentemente não estou a dizer que é igual, a dizer que qualquer pessoa pode abrir uma barriga e extrair um órgão ou colocar qualquer coisa lá dentro. Isso para mim é o principal defeito. É algo com o qual eu me debati. Eu lembro-me quando fomos, mas também exprimo o que é que de errado está do nosso lado. A certa altura, houve uns advogados holandeses que quiseram fazer uma associação com auditores. A Ordem dos Advogados holandesa opôs-se, foi para o Tribunal de Justiça e ganhou. E ganhou, mas é muito curioso. O que é que disse em 2002 o Tribunal de Justiça? A pergunta que nos fizeram foi esta: podem advogados ter uma sociedade multidisciplinar com auditores? A nossa pergunta é não. Isto é que as ordens de advogados podem impedi-lo. Mas se a pergunta fosse outra, a nossa resposta provavelmente seria diferente. Ora bem, todos nós fizemos duas coisas. Fomos fazer uma grande homenagem aos nossos colegas holandeses. Fez-se uma sessão e um jantar para lhes agradecer o que eles fizeram por toda a profissão. Mas o que fizemos não foi o contentamento de dizer ganhámos, foi dizer o que é que temos de fazer para evitar que aquilo que está a acontecer torne-se cada vez mais inevitável. E eu lamento dizer, a Ordem dos Advogados praticamente não fez nada para evitar aquilo em que estamos agora. Repare, para que se possa dizer que é essencial alguém ter acesso a um advogado para fazer a consulta jurídica, por exemplo, era preciso que a profissão dissesse assim: a profissão não é para ir ao tribunal. A formação da Ordem dos Advogados é orientada para as pessoas irem ao tribunal. Ora, se nós só formamos para o tribunal, com que direito é que dizemos que devemos ter a exclusividade da consulta jurídica? Se nós não somos capazes de criar advogados especializados para dizer ao mercado: vocês venham ter connosco, nós garantimos qualidade, decência e rigor. Venham ter connosco porque temos advogados especializados. Eu, quando fui bastonário, lancei um movimento da especialização. Não creio que tenha ido muito longe. E a especialização
nessa altura era necessário, era um direito, não era uma obrigação. Quem quisesse ser advogado especializado tinha de fazer várias coisas. Primeiro, tinha de aceitar que a sua responsabilidade profissional fosse mais elevada. Eu não posso dizer ao mercado que sou especialista e depois ter as proteções que tem um advogado, que quem vai buscar sabe que não é especialista. Segundo, era obrigado a de 5 em 5 anos demonstrar que tinha continuado a trabalhar na sua especialização, ou dando formação a mais novos, ou mais velhos, os que precisam, ou fazendo formação. Portanto, a ideia de que se tenha de fazer um estágio para entrar na profissão e depois, durante 40 anos, não se tenha de fazer mais nada, é uma provocação óbvia para que nos digam que não pode haver estágio. Porque num mundo em mudança, como é o nosso mundo, não é verdade. Quando eu fiz o meu estágio nos anos 70, mas eu depois disso fartei-me de estudar. Continuo a estudar todos os dias, apesar de já estar formado, agora não exerço a profissão de advogado, mas exerço a profissão de árbitro, portanto trabalho com o direito. Mas nunca ninguém me perguntou, durante estes 50 anos, ouve lá, tens feito alguma formação? Ouve lá, tens lido algum livro? Ouve lá, tens lido algum artigo? Tens ido a alguma sessão de formação? Tens dado alguma formação? Tens pedido alguma formação? Isto é, quando alguém diz que é preciso formação para entrar, mas não é preciso formação para se manter, a formação inicial é uma barreira à entrada. Não é mais do que isso. Portanto, quando eu digo que a grande parte da responsabilidade é nossa, é porque nós não nos preparámos para o que aí vinha. Nós não nos preparámos. Reparem, é tapar o sol com a peneira pensar que no espaço integrado da União Europeia é possível evitar as sociedades multidisciplinares. Esqueçam. Já no meu tempo era difícil. Ora bem, o que é que nós fizemos para antecipar um problema? Nós devíamos ter-nos adaptado e ter, quando ninguém o estava a exigir, criado regulações, criar normas jurídicas, criar normas deontológicas, criar normas profissionais que teriam de ser respeitadas para se poder exercer uma atividade multidisciplinar. Não, preferimos meter a cabeça na areia e dizer não é possível haver sociedades multidisciplinares. Quando foi a entrada dos escritórios internacionais, tive um problema muito engraçado, era a Garrigues. A Garrigues tinha estado fundida com a Arthur Anderson. E quando se separaram, ficaram com 5 ou 6 economistas. E eu disse aos meus colegas espanhóis e ao bastonário de Madrid, eu não posso aceitar que vocês venham para Portugal. Porque é contra a lei. Eu tenho de respeitar a lei. E eles disseram-me esta coisa. Bom, ok, vamos ver como é que resolvemos o problema, mas ao bastonário, se for necessário, vamos para o Tribunal de Justiça. E eu sabia que se eles fossem para o Tribunal de Justiça, era inevitável que eles fossem autorizados. Então, o que é que nós fizemos? Dialogámos, que é uma coisa que hoje em dia se faz muito pouco. Eu tive imensas reuniões com o bastonário de Madrid. Eu tive reuniões com os advogados da Garrigues. E eles encontraram uma solução que tinha uma sociedade desativada, onde não havia sócios que não fossem advogados, e foi essa sociedade que veio para Portugal. E ainda hoje a sociedade Garrigues está em Portugal, é essa sociedade. Ainda hoje os Garrigues pode dizer, eu não tenho sócios que não são advogados. Portanto, nós deveríamos ter antecipado o problema. Já agora, pegando... Veja a lei dos atos próprios. Era isso que eu lhe ia perguntar. Como é que foi feita a lei dos atos próprios na sua altura? Havia uma reivindicação de décadas da lei dos atos próprios. E eu disse, mas se é uma reivindicação, vamos resolvê-la. E com a minha equipe, que era uma equipe notável, ninguém faz nada sozinho. Sabe, eu costumava brincar, mas com muito rigor, que tinha vários bastonários na minha equipe. Tinha o bastonário do apoio judiciário, tinha o bastonário da formação, tinha o bastonário do gabinete de estudos, tinha o bastonário da organização, isto é, tinha delegado em colegas do Conselho Geral e de conselhos distritais. Sabe que no meu tempo, os presidentes dos conselhos distritais, ou quem os substituísse, participavam por direito próprio nas reuniões do Conselho Geral com direito de voto. E eram ouvidos, presumo. Eram ouvidos permanentemente. É uma diferença. Uma das coisas que eu fiz a primeira coisa que eu fiz foi duplicar a dotação para os conselhos distritais, tirando dinheiro do Conselho Geral. Porque o Conselho Geral estava cheio de dinheiro, sem nenhuma necessidade. O trabalho tem de ser feito localmente. Ora bem, mas estava-lhe a dizer, como é que se faz a lei dos atos próprios? Falando com o Governo. Você não pode imaginar, durante o meu mandato, as centenas de reuniões que toda a minha equipe, cada um de nós, o bastonário da Ação Executiva, por exemplo, que era o João Correia, a bastonária do Apoio Judiciário, que era a Amélia Coimbra, etc, etc. Não vou perder muito tempo a dar os dados. E então, falar com o Governo, tentar sensibilizar o Governo para a questão dos atos próprios.
Depois falar com todos os partidos da Assembleia da República. Sensibilizar. Depois falar com todas as organizações profissionais próximas de nós, em termos de atividade, mas que eram contra a lei dos atos próprios. A Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, o que na altura já se chamava Ordem, os contabilistas, os mediadores imobiliários, a Ordem dos Economistas, a Ordem dos Arquitetos, isto é, falei com essa gente toda. Depois fazer um diploma, um projeto de diploma, que foi discutido em reuniões permanentes com essas pessoas todas. E quando chegou ao fim, eu não posso, tenho medo de mentir, mas eu diria a 99% da probabilidade que a aprovação na Assembleia da República foi por unanimidade. A mesma Assembleia da República, que agora quer acabar com os atos próprios, aprovou por unanimidade. Ora bem, a Ordem dos Advogados não tem poder. A Ordem dos Advogados não é um sindicato. A Ordem dos Advogados não é um exército. A Ordem dos Advogados só pode ter uma coisa chamada potestas, influência. Pode, se for muito coesa, se for muito consistente nas suas propostas, se estiver do lado da razão, pode influenciar os decisores. Mas isso dá trabalho. E implica ter diálogo. Repare, dou-lhe um exemplo. Eu, muitas coisas que faziam parte do meu programa, ou pelo menos algumas, eu não avancei com elas. Apesar de ter legitimidade na altura, nunca tinha havido um bastonário eleito com mais votos favoráveis. Eu tinha legitimidade para fazer tudo o que eu quisesse. Até porque o meu programa era um programa, o nosso programa, com 100 páginas, estava lá tudo. Ora bem, mas quando eu deparei alguns temas que não havia consenso suficiente na Ordem dos Advogados, eu procurei negociar dentro da Ordem dos Advogados com os que pensavam de maneira diferente da minha. E encontrar soluções equilibradas, ponderadas, sensatas, que não era exatamente o que eu queria. Sabe o que é que eu queria para a formação? Era muito simples. Era abrir para o apoio judiciário. Peço desculpa, além da especialização, era criar contratos, fui muito atacado por isso, contratos com advogados. Advogados diziam, organizem-se como quiserem e candidatem-se para exercer o apoio judiciário. Peço, uma prioridade vai ser, têm especialização dentro da vossa pequena sociedade de advogado. Têm formação. Quanto tempo é que vão dedicar ao apoio judiciário? Ora, esse mecanismo de contratualização, eu sensatamente não pude avançar com ele. Continuo a achar que era a melhor solução. Teria-se formado um conjunto de pequenas sociedades especializadas no apoio judiciário, e depois até podiam fazer outras coisas. Mas pronto, como não havia consenso suficiente, eu tinha de dar unidade à classe. Eu, quando fiz a Assembleia Geral da Ação Executiva, contra a Ação Executiva, depois de inúmeras reuniões com o Governo, começaram ainda antes de eu ser eleito. Deleguei no João Correia, o António Costa disse, quando eu critiquei publicamente depois de ser eleito, ele disse-me, Dr. Júdice, bem de se ver de onde está o seu coração, porque o PSD estava contra, ele disse, o senhor Ministro tem um equívoco, está-me a confundir consigo. O senhor porta-se como um esbirro de um partido. Eu não. Eu sou bastonário da Ordem dos Advogados, é uma coisa diferente. Mas para que você não fique preocupado, delego já no meu primeiro vice-presidente, que aliás é quem vai ter esse pelouro, para negociar consigo uma reforma da ação executiva, antes de nós tomarmos posto, com o acordo do Pires Lima, claro, porque ele até é socialista, portanto ele não tem esse pecado mortal de não ser socialista. Ora bem, ele fez um conjunto de reformas, alterou a lei em diálogo. Quando nós batemos como eu costumo dizer, a pior ministra da Justiça desde Dom Dinis, que era a doutora Celeste Cardona, não tem nada de ofensivo, tem enormes qualidades, mas era a pessoa completamente incapaz para o cargo que desempenhava. Então fizemos uma Assembleia Geral e, para minha surpresa, tivemos, entre presentes e delegações, 7.500 advogados presentes. E eu tinha 5.000 mandatos. E eu disse, um daqueles advogados mais, que eu adoro, mais agressiva, o bastonário vem para aqui, já tem isto tudo ganho. Está enganado, colega. A regra é... Só para percebermos, a Assembleia Geral, é só para fazermos uma comparação. Tinha quantas pessoas representadas? 7.000 e tal. E tinha quantas procurações? Eu tinha 5.000 e tal. Sim, mas, ora portanto, bem, só para percebermos. E eu disse, eu não os pedi, mas pronto, e eu disse, olha, colega, não está enganado. O princípio que nós definimos no Conselho Geral é o seguinte, as minhas procurações só votam se sem elas a proposta for aprovada. Elas estão aqui não para me dar vitórias, estão aqui para dar peso àquilo que eu vou a seguir negociar com o Governo.
Ora bem, e por causa disso, houve duas, já não me lembro, duas em 50 propostas que não passaram. Tudo bem. Ora bem, no dia seguinte estava a reunir, olha, com a professora Mariana França Gouveia e com a professora Assunção Cristas, que eram assessoras, pobres coitadas, da Ministra da Justiça, que elas eram 6 vezes melhor que a Ministra, como depois se provou. Ora bem, eu tive reuniões permanentes. Sabe quanto tempo é que eu negociei com o Governo, com o Secretário de Estado, Mota Campos, por causa do aumento das custas judiciais? Tive 1 ano e meio a negociar, com uma equipe de advogados que só fizeram isso. E conseguimos evitar o que, passado 2 anos, foi posto em prática. Subir os custos. Portanto, um bastonário e uma ordem deve negociar. Ora, o que eu vejo é que não negocia. O que é isto de ameaçar fechar os tribunais ou não sei o quê? Mas o que é isto? O que é isto estar permanentemente a insultar os advogados que são deputados? A impotência é um insulto. Se a ordem acha que os advogados não podem ser deputados, não permita. Agora, eles são tão advogados como nós. Devem ter impedimentos, devem ter limitações, tudo isso é óbvio. Fala quem nunca foi deputado nem nenhum cargo político, mas seja como for. Essa hipótese do diálogo aplica-se neste caso claramente do estágio. Nós devíamos ter feito... Qual era a lógica essencial que estava subjacente à ideia da lei dos atos próprios? Era que os advogados tinham características que mais ninguém tinha para fazer aquelas funções. Quando a lei dos atos próprios veio com uma reforma da ação da formação, veio com a regra da especialização, veio com a obrigação da formação contínua, isto é, veio com uma promoção muito grande do advogado, veio com a Semana do Advogado, todos os anos fazia uma Semana do Advogado no país todo. Por exemplo, nós propusemos, e foi aprovado, na Comissão Nacional de Formação, eram 3 advogados, um juiz e um procurador. Porquê? Porque nós precisamos de pessoas de fora para nos ajudarem a perceber o que nós fazemos mal. Eu queria fazer um acordo, já não tive tempo, para que a formação pudesse ser feita nas próprias universidades. A Ordem devia ter uma formação gratuita, subsidiária. Mas se houvesse formação feita em outras entidades, a Ordem, como entidade reguladora, podia aprovar essa formação. Porquê é que se obriga a formar para ir para o tribunal advogados que não querem ir para o tribunal? Porquê? Deveria haver formação dizendo, ok, tu não queres ir para o tribunal, tu tens uma formação e és advogado, mas não podes ir ao tribunal. É tão simples como isto. E diga-me o seguinte, considerando... André, claro, tu podes intervir quando entenderes, mas há aqui uma coisa que eu queria questionar, que é o seguinte, considerando a atual conjuntura, o que é que sugeriria, o que é que acha que era aconselhável fazer face ao cenário que descreveu e numa lógica de negociação, como referiu? Em primeiro lugar, unidade. Unidade. A senhora bastonária teve a gentileza de me convidar para ir estar presente numa conferência de imprensa. Mas não se lembrou que antes disso, talvez tivesse sentido fazer uma reunião com os bastonários para os ouvir. Isto é, em primeiro lugar, fazer a unidade. O caso da Caixa de Pensão é um caso paradigmático. A ordem está partida. O dever do bastonário não é partir mais. Não é dizer, eu tenho os votos, eu ganhei, agora vou fazer como eu quero. Não. É olhar, é falar com os outros pontos de vista, é encontrar soluções concretas. Primeira solução, unidade. Porque sem unidade somos fraquíssimos. Não temos, ninguém nos ouve, ninguém nos liga. Segundo, diálogo. Negociação. Pragmatismo. Ver o que é essencial em que nos devemos concentrar e onde é que devemos encontrar soluções de compromisso para conseguir obter alguma coisa. Repare, a lei do branqueamento de capitais era uma lei que podia ser terrível. Foi a primeira diretiva, a transposição, podia ser terrível para a advocacia. Ora bem, deu muito trabalho, João, muito trabalho. As reuniões que eu tive, olha, com o António Filipe, do Partido Comunista, com a doutora Neves Anacleto, eu não lembro agora o primeiro nome, peço imensa desculpa, mãe do Francisco Louçã, porque eles eram um partido muito pequenino e ela é que tinha a parte da justiça. Com todos os responsáveis da área da justiça dos partidos políticos. E a diretiva de transposição da diretiva de branqueamento de capitais foi considerada pela Ordem dos Advogados Europeia como a transposição mais amiga dos advogados. Veio cá o Presidente para nos homenagear por isso.
Mas isto deu muito trabalho, muito diálogo, não foi só eu, foi uma equipe de advogados. Nós fizemos em todos os conselhos distritais debates sobre o branqueamento de capitais, organizados por conselhos distritais, em que estavam juízes e procuradores, onde ouvi procuradores, como o Dr. Euclides, dizer o seguinte: nós não precisamos dos advogados, dos clientes, para nos ajudar a fazer a investigação criminal. Nós não queremos que eles nos ajudem. Nós queremos que advogados sérios possam ser advogados criminosos. Se pede a um advogado que ele denuncie o seu cliente, ele não vai ser advogado desse cliente. Claro. E vai ser pior. Portanto, dizer-lhe, Zé Miguel, dentro desse procedimento de negociação, há aqui um tema, enfim, que, como dizia há pouco, que se quer aqui, enfim, liberalizar quase tudo, ou não criar nenhuma barreira a quase nada, mas, de facto, isso em alguns pontos acontece desde logo numa questão central, para quem entende que o estágio é uma coisa que deve acontecer e que os advogados estagiários devem ter alguma iniciação e alguma aprendizagem com os próprios advogados mais séniores, e que isso é fundamental para aquilo que é a sua iniciação na vida da advocacia. E agora o Governo parece vir querer implementar um salário, um vencimento, uma avança mínima de 950 euros para qualquer estagiário, independentemente de que escritório seja ou com que advogado trabalhe, esteja ele a trabalhar individualmente ou não. O que é que isto lhe parece do ponto de vista do impacto? Porque nós percebemos que a ideia é boa, que isto num cenário ideal era extraordinário. Na prática, na realidade, o que é que isto lhe parece? vou-te contar uma história. Aliás, a senhora bastonária há dias falou da Áustria, numa entrevista que eu folhei, com franqueza de imenso zelo, a essa altura fartei-me de ler. Por causa da habitação? Não sei, era uma entrevista qualquer, não sei. Era muito repetitiva, muito pouco eficaz. E, portanto, mas vi isso que ela falava na Áustria. Eu um dia fui à Áustria, porque havia uma reunião dos presidentes das ordens dos advogados todas. Eu fui uma vez, fui no primeiro, para conhecer os meus colegas e tal. E perguntei ao presidente, que é uma ordem à francesa, portanto indireta, ao presidente de um órgão de cúpula e depois aos bastonários locais, como é que era a formação. E eles disseram: temos 4 anos de formação. 4 anos, sim. Então, mas como é que é? Bom, quem não tiver 4 anos não é advogado. Então, mas como é que vocês fazem? As pessoas têm de ganhar, claro. Vão para os escritórios de advogados que lhes pagam. Então, os que não vão, não são advogados. Isto é, se não conseguem ter a formação suficiente para justificar a qualidade suficiente à partida para que outros colegas mais velhos estejam dispostos a dar-lhes formação pagando-lhes, não são advogados. E por isso nós temos 35 mil advogados e na Áustria há 6 mil advogados. Nós somos o país da Europa com mais advogados. Eu, se fosse candidato a qualquer coisa, se calhar não podia dizer isto, mas disse coisas muito piores nesse sentido. Mas eu acho que nós temos advogados a mais. É completamente impossível que um país como Portugal possa ter tantos advogados. Não dá. Mas não adianta. A questão é, isso não é contraditório com o que dizem que nós dificultamos o acesso à ordem, por exemplo? Mas eu não digo isso. Não, estou a dizer, não estou a dizer que foi bastonário, não, estou a dizer em geral, quando nos acusam, uma das coisas que dizem... Mas não concordo. Eu não concordo com isso. Sim. O que eu digo é que a formação inicial é essencial. Mas atenção, a ordem é muito culpada do estado em que está. A formação inicial é uma formação orientada para o mandato judicial. Nós há décadas que formamos para o mandato judicial e agora vimos dizer que aquilo para o qual nós não formamos, ou não formamos suficientemente, deve ser um ato próprio. Como era a lei que foi aprovada no meu mandato, definia claramente a consulta jurídica, era um ato próprio dos advogados. Mas a formação deve levar uma volta completa para nós podermos justificar isso. Nós não nos podemos queixar do Estado dizer: mas vocês continuam a ter o mandato forense. Que é aquilo para que vocês formam? Eu, quando fui candidato a bastonário, tive um candidato cujo nome nem quero dizer, por razões que se passaram posteriormente, embora depois de ser eleito, a primeira pessoa que me falei para lhe pedir ajuda foi a ele. Ora bem, ele fez uma entrevista um bocado manhosa, a dizer que havia advogados que iam ao tribunal e havia advogados que nunca tinham vestido a toga. E eu era supostamente o advogado que nunca tinha vestido a toga. O que era completamente falso, injurioso, difamatório. Não me injuriava, mas era injurioso. Porque eu toda a vida fui ao tribunal, eu sempre fiz tribunal e continuei até à morte. Ainda hoje é o que faço, como árbitro. Ora bem, mas a ideia de quem não vai ao tribunal não é advogado. É a cultura com base no qual se vem dizer: mas então, consulta jurídica não tem de ser vossa. Percebe? Eu sou advogado porque consegui, em 1976, que um pequeno escritório de 3 advogados me contratasse como estagiário a pagar-me. Porque senão eu nunca teria sido advogado.
Mas na altura, quando eu me candidatei, alguns dos guerrilheiros que apoiavam o meu rival diziam que pagar estágio aos estagiários era concorrência desleal. Vamos lá ver se nos entendemos. Quando eu fiz uma norma, no Conselho Geral, foi aprovada por unanimidade, aliás, com os Conselhos Distritais, que não passar recibo é uma falta disciplinar. Que os advogados não devem são proibidos de receber dinheiro que não vá depositado numa conta bancária. Porquê? Porque é concorrência desleal. Se um advogado não paga impostos, está a concorrer deslealmente com o que paga impostos. Não vi que isso tivesse continuado. Não percebo. Nós temos muita culpa do que nos está a acontecer. Agora, devemos aprender com os erros. Já agora, e porque é uma matéria que me interessa, e ao Conselho Regional em geral, que é a questão da formação. O Conselho Regional tem feito muitas horas de formação e no meu tempo também, não tenho dúvidas, notável trabalho. Na sua opinião, então, esta formação que nós fazemos, ou seria obrigatória, ou teria que também ter um reflexo na parte do estágio? Eu acho que a formação é obrigatória. Não tem de ser feita pela ordem apenas. Eu tinha negociado com praticamente todas as universidades portuguesas, um programa que era o seguinte, era o que chamava o 3 mais 1 mais 1, 4 mais 1 mais 1. Isto é, eles faziam um mestrado orientado para o apoio judiciário, orientado para o trabalho judicial, durante um ano, e depois a seguir havia um ano de formação prática. E a ordem podia ter a sua própria formação também. Repare, mas eu acho que não é possível haver formação inicial se não houver formação contínua obrigatória. Essa é que é a minha teoria. Porque você percebe isso perfeitamente. João, André, vocês continuaram a trabalhar. Se vocês tivessem sido a profissão com o que tinham aprendido num ano e meio de estágio, vocês eram péssimos advogados. Sim. E a advocacia não é só a experiência prática. Portanto, a formação inicial é essencial e deve ser um fator diferenciador. Se nós tivermos uma excelente focada... Repare, eu não posso... Eu tinha isso no meu escritório quando eu era advogado. Muitos advogados que eram obrigados a estudar profundamente processo penal quando eles, no seu plano de vida, nunca quereriam tratar de assuntos de processo penal. Mas porquê? Porque é que alguns formadores, quando interrogavam os estagiários, eram críticos das sociedades de advogados? Porque é que alguns dos exames de deontologia consideravam que práticas perfeitamente banais das sociedades de advogados são faltas deontológicas? Porque é que há esta bastonária? Ela julgo saber que ela nunca chamou as sociedades de advogados para dialogar com elas sobre o problema, que é o problema real, da insegurança dos jovens advogados. Sabe, não se pode impor, porque o grande problema é que isto também ajuda à questão. Portanto, a formação deve ser plural da sociedade. A ordem deve ser uma entidade reguladora, que é o que é. Porquê é que a ordem não exerce a profissão e deve exercer a formação? Porque tem de fazer subsidiariamente. Tem de estar preparada para isso. Repare, em Espanha, quando eu era bastonário, não havia formação inicial, exceto para quem queria fazer o apoio judiciário. E esses tinham um curso, mas um curso a sério. Um verdadeiro mestrado. Porquê? Porque eles diziam com muita razão. Se uma pessoa vai para o mercado e há um cliente maluco que, sem saber se ele tem qualidade, o contrata, é um problema do cliente. Agora, se um cidadão que chega para ser assistido num problema que às vezes é gravíssimo, não tem meios para escolher um advogado, dizem o advogado é o Joaquim. Eu tenho que ter a certeza que esse Joaquim tem qualidade, que esse Joaquim é especializado. Mas uma das coisas que eu não conseguia, porque havia a ideia que não se podia privilegiar advogados. Eu dizia, devíamos ter uma lista para processo penal, outra lista para processo tributário, outra lista para processo administrativo, outra lista para direito de família. Porquê? Dando prioridade a advogados que se especializassem. Porque eu, para dar a um pobre ajuda, eu devo lhe entregar um advogado de grande qualidade. Porque era assim que não era no meu tempo, quando eu era jovem, não havia apoio judiciário, eram os advogados mais velhos que trabalhavam. Eu dediquei com grande alegria e aprendendo muito, milhares de horas ao longo da minha vida a trabalhar para pessoas que não me pagavam. Era assim no passado. Não pode ser assim no presente. Agora, é absurdo que nós continuemos a achar que uma pessoa, por não ter dinheiro,
tem de ter um advogado que pode não ser nada preparado para um caso altamente complexo, quando podíamos dizer, as pessoas inscreviam-se. Eu não fui com isso para a frente porque era bastonário, não era o líder do sindicato dos advogados. Eu provavelmente teria maioria para aquele processo, mas não é assim que as coisas devem passar-se. Portanto, negociação sempre. Negociação permanente. Negociação. Ouça, um dos meus maiores amigos, os maiores apoios, era o Presidente do Conselho, chegou-me a primeiro Conselho Geral, que foi sobre formação. Era o Presidente do Conselho Distrital de Évora, João Vaz Rodrigues. Debate sobre a formação, e ele sente-se e a primeira coisa que ele diz é o seguinte: bastonário, parabéns e tal, mas agora queria dizer que o seu programa tem coisas boas e coisas originais. As boas não são originais, as originais não são boas. Eu disse, caro colega, agradeço-lhe muito, venha aqui trabalhar comigo. E desde esse momento, um dos elementos-chave da equipe de formação da Ordem dos Advogados foi o João Vaz Rodrigues, que evoluiu como eu evoluí. Isto é, nós temos de aceitar a crítica como um grande elogio. Porque deu só o trabalho de me criticar. É porque acha que eu, apesar de tudo, tenho alguma qualidade. Não é? Portanto, eu com franqueza... Pelo menos pensou nas coisas. Exatamente. Portanto, a ideia do diálogo permanente, estarmos permanentemente a negociar entre nós e a negociar para fora. Porque é uma coisa extraordinária, não se ensina técnicas de negociação. Eu acho que devia ser um aspecto essencial da formação. Pelo menos no meu tempo não se ensinava. Nós agora temos algumas mas está bem, mas não é na fase inicial. Pois é, não quer dizer, fase inicial. Um tipo tem de saber o processo penal até aos detalhes. Dado, aliás, muitas vezes por formadores que, enfim, nem sempre serão tão bons como os professores universitários. Repetir o que se aprende, basicamente, na universidade. Era assim no meu tempo. Ora bem, mas o que eu acho é que, se eu quero ser um advogado de negociação, a Ordem deve-me dizer, ok, tens aqui um programa de formação em negociação e depois tens o carimbo de que és um advogado, está bem, não fizeste processo penal, não podes ir a tribunal fazer processo penal. E o advogado diz, eu não quero. Ouça, 90% dos advogados portugueses, ou não direi, mas 80%, acham uma pura inutilidade de estarem a aprender o que se ensina na formação. Dou-lhe um outro exemplo. Vamos para o tribunal. Uma das coisas pior em Portugal é o interrogatório de testemunhas. Nos Estados Unidos, no ensino universitário, é uma cadeira de cross-examination. Em Portugal, pelo menos no meu tempo, não havia, na formação inicial da Ordem, nem em outra, não havia um curso de formação em técnicas de interrogatório de testemunhas. Não, quer dizer, como é que se prepara uma petição inicial? Isso é que é importante. Não é aquelas subtilezas que hoje em dia se faz na internet, está lá tudo. Como é que se organiza uma petição inicial? Como é que se preparam os documentos? Como é que se realça isto? É, a formação, e volto a dizer, o grande problema é que não fizemos formação contínua. A formação contínua é obrigatória na Ordem dos Advogados? Não. Pois é, mas tinha de ser. Você só pode dizer que nós somos melhores e temos todas essas coisas se dissermos aos cidadãos, epá, e nós, ao contrário dos outros, estamos a formar-nos permanentemente. Isso é um trabalho dos conselhos distritais e, no meu tempo, honra lhes sejam, estavam a fazer um trabalho notável. Notável. Estavam as pessoas para fazer o estágio, e estou aqui a ver pessoas que sabem isso bem, as pessoas para fazer o estágio tinham créditos, tinham de demonstrar que tinham feito certo tipo de formação, que eles escolhiam. E estava a começar a aparecer um mercado, um pago, outro não pago, de formação fora da Ordem, que era essencial. A Ordem tem de dar sempre formação, tem de dar sempre formação para aqueles que não têm alternativa ou que não têm dinheiro para fazer. Eu queria fazer protocolos com os escritórios de advogados, para que eles valorizavam a formação deles, desde que tivessem uma percentagem, 20% ou 30%, que fossem advogados que não trabalhassem lá. Porque se há sítio onde se faz formação é nas sociedades de advogados. Ou é absurdo que eles não estejam a contribuir para a formação da Ordem. E isto era uma proposta que eu tinha feito. Depois não tive tempo, foram só 3 anos. Não é? André, queres colocar alguma questão agora? Eu queria ouvi-lo sobre, claro, a questão da Procuradoria Ilícita acaba por ficar um pouco já respondida pelo que foi dito, mas há uma temática que eu não sei se concordas, mas a questão destes novos órgãos, do provedor, a supervisão, o facto de se dizer e de se ter vindo a defender que coloca em causa a independência da Ordem dos Advogados e uma certa vinculação política e interferência política, o que é que acha disto tudo? Ora bem, vou-lhe contar uma história. Porque já agora permita-me só adicionar uma coisa que tem a ver com o facto de também se dizer que o tal provedor que aí virá para nós
poderá ter aqui algum conflito de competências com o provedor de justiça que já existe? Só para Também, como a autoridade da concorrência tem conflitos com o Banco de Portugal. Claro. Vou contar uma história. A certa altura, no tempo do bastonário António Marinho, pessoa com a qual, aliás, sempre tive uma relação pessoal boa, caceteira às vezes, de parte a parte, como era típico de Coimbra, mas ele fez um grande movimento porque, a certa altura, já não sei aonde, alguém dizia que devia ser afixado nos escritórios de advogados as condições dos honorários dos advogados. Ele chegou a ameaçar os escritórios que fizessem isso. E eu disse, é um erro. Nós só nos credibilizamos junto dos consumidores se um consumidor que entra dentro do escritório de advogado souber à partida as condições que lhe pedem e que vão pôr a conta no final. Nós temos consumidores. O desprezo pelos consumidores, sempre que ouço falar em cidadãos, fico preocupado. Sempre que ouço falar em consumidores, fico preocupado. Por isso é que eu falei sempre em cidadãos consumidores. Repare, nós temos de saber... uma das piores experiências da minha vida, como bastonário, foi... eu pedi, escrevam. Aliás, respondi a todos os colegas que me escreviam. Eu passava horas a responder aos colegas. Mas, além disso, muitas pessoas que se queixavam dos advogados. Eu não tinha nenhuma competência, mas mandava para os órgãos com competência. As coisas que eu vi, que advogados faziam, levou-me a dizer uma vez, e alguns advogados mais tradicionalistas criticaram-me, que há advogados que são verdadeiros gangsters. Uma profissão que não exclui os gangsters tem um mau destino. Repare, não é preciso ir longe para perceber que há advogados que abusam da expressão dos clientes. Quer dizer, qual é o problema de ter uma tabela com as condições que naquele escritório se usam? Para que o cliente, quando entra, saiba ao que vai. Isto não tem nada de ilegal. É muito legítimo. Segundo, eu acho que porquê é que um provedor talvez faça sentido? Porque nós não fomos capazes, nós próprios, de gerar essa solução. Nós não fomos capazes, ou não nos interessou, em gerar alguém que se preocupasse com o ponto de vista dos clientes. Com o ponto de vista dos clientes. Repare, o sistema deontológico da Ordem dos Advogados mistura duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra, ou três. Mistura as chamadas boas práticas. O senhor não telefonou ao advogado antes de aceitar o mandato de um advogado, do cliente que tinha outro advogado. Isso é boas práticas. Não é mais de boas práticas, é um código de conduta. Não é um problema deontológico. Pois os problemas deontologicamente falsos, e são muito feitos de um ponto de vista corporativo, isto é, o sistema protege os advogados dos advogados. E depois é preciso ir para os tribunais para proteger os clientes dos advogados. Porque as resistências. Portanto, nós devíamos ter sido capazes, vendo por onde é que é o ambiente, as empresas têm provedores, não têm? As associações têm provedoras, porque o mercado pede, porque os consumidores pedem. Você poderá dizer, é inútil. Pois é, há tanta coisa inútil. Portanto, a Ordem devia ter criado uma pessoa de alto prestígio, um antigo bastonário reformado, um professor universitário de grande prestígio, um antigo juiz, alguém que fosse o provedor dos clientes. Para poder dizer ao mercado, vocês tenham tranquilos. Se você for aí para o mercado buscar um tipo qualquer, que é um procurador ilícito, você não tem nenhum controle de qualidade, nenhuma proteção deontológica, nenhuma proteção contra a prática de crimes. Mas aqui tem um provedor que o defende dos abusos. Não fez nada de mal nisso. Rigorosamente nada de mal. Agora, é preciso negociar como é que se escolhe o provedor, mas quando não pode haver provedor, o governo põe e depois faz como ele quer. Não se negocia. Outra questão. Há uma ideia muito ingênua, acho que é uma coisa chamada, eu não li muito atenção, uma coisa chamada conceito de supervisão. Sim, conceito de supervisão. Que é aí que se coloca a questão da interferência política, pois, do conflito de competências. Pois, eu acho que este órgão é um órgão tonto. E sabe, eu tenho pouca paciência para estupidez. Portanto, eu acho que é preciso alguém que proteja os consumidores. Isso acho que sim. Mas isso é o provedor. E o conceito não sei para que é que serve, não sei para que é que pois serve. Essa é a nossa questão acho que é um disparate, há uma coisa burocrática, porque repare, dentro desta ideia, vou dizer, irmão, eu sou um bocadinho, às vezes, brejeiro. As casas de prostitutas existiam para
sobretudo para que não alastrasse demasiado e para haver algum controle. Mas o ideal era que não houvesse casas de prostitutas. Para o burocrata, os advogados é um mal necessário. O ideal é que um dia não haja advogados. São chatos. Eu uma vez tive um debate, aqui no meu livro, na Bastonada, está um artigo sobre isso, com um juiz muito importante e muito famoso, uma boa pessoa, que dia farto de advogados, e às vezes eu percebo tão bem, agora sou um bocado juiz, e também abusei muitas vezes, há que dizê-lo, quando era advogado, disse, ai, que saudades eu tenho do tempo do Afonso IV, onde ele proibiu os advogados. E eu fiz o artigo, aliás, estava em Aveiro, foi uma gargalhada geral quando aquilo saiu, fui lá por causa do Tribunal Administrativo. Outra coisa, o bastonário tem de estar em contacto permanente com os advogados pelo país todo. Eu fiz dezenas de milhares de quilómetros, eu e os presidentes dos conselhos distritais, evidentemente. Pobre da Évora mais que os outros, que era um conselho muito grande. Mas estava eu a dizer, eu fiz, depois o senhor conselheiro tem toda a razão. Ele achou que os advogados não eram, por isso é que ele pôde condenar à morte a Nora sem ter necessidade de que ela fosse defendida. Ora bem, o burocrata acha que o advogado é um chato. Na cabeça dos burocratas, o Estado devia ter um serviço de advocacia. Já se pensou nisso? Isto não foi uma coisa inventada. Houve países onde isso aconteceu. Já agora, aproveitando essa incursão, e estás à vontade para intervir, André, quando quiseres, mas aproveitando... Não, pelo contrário, está a ser muito interessante. Mas há uma coisa que eu lhe queria perguntar, é porque esta questão do Estado olhar para os advogados como aqueles chatos de serviço, porque na perspectiva deles são um empecilho no meio disto tudo, que isto nada... Pior do que isso. Na cabeça de um burocrata é o que eu chamo o comunismo burocrático. São piores que os comunistas ideológicos. A ideia é esta. Se eu pudesse nomear o advogado de defesa e o advogado de acusação, se eu pudesse nomear o advogado de cobra e o advogado que vai defender o cobrador, e se eu escolhesse essas pessoas, isto era um paraíso. Exato. Portanto, a ideia, não tenho ilusões. O burocrata acha que os advogados são o mal necessário. Deus queira que um dia acabe, e volta a dizer, já houve quem fizesse isso. Em regimes comunistas aconteceu. Autoritários. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que a liberdade... Os bastonários enganaram-se muitas vezes. A ordem enganou-se muitas vezes. Mas esteve sempre do lado do Estado de Direito. É muito curioso. Sabe que eu, a seguir, uma das primeiras coisas que fiz depois do meu mandato, ser eleito, foi uma homenagem em Peniche aos advogados que defenderam presos políticos antes e depois do 25 de Abril. Ora bem, e quem foi falar foram os advogados que defenderam presos políticos antes e depois do 25 de Abril. O Jorge Sampaio, o presidente, foi convidado e foi inaugurar. Foi fazer, ia estar ali, fazia uma intervenção e ia-se embora. Ficou de tal maneira fascinado que teve o dia inteiro a assistir àquele debate. E porquê que isto é importante? Porque é assim que a ordem ganha prestígio. Uma vez estava no Congresso, a sessão do ano da Law Society, a Sociedade de Advogados que só fazem consultoria, não é? Não são os barristers. Ou já fazem também tribunal, mas na altura não faziam. E o Presidente fez um discurso notabilíssimo assim, eu vou contar uma história. Um advogado está numa esquadra de polícia às 2 da manhã em Birmingham, a defender um traficante de droga que foi apanhado. Ele vive mal, ele não tem clientes, ele, afinal, vegeta para sobreviver. Mas ele diz assim, eu estou aqui a defender um cidadão, e em Londres, a esta hora, está um advogado famosíssimo a trabalhar, a fazer contratos para grandes bancos a nível internacional. E o advogado que estava em Londres a fazer os tais contratos, e eu estou aqui a fazer os contratos, uma coisa muito só para ganhar dinheiro, dirão alguns, mas em Birmingham está um colega meu que está a defender uma pessoa que precisa de ser defendido porque é um danado da terra. Ora bem, a profissão é forte quando dura isto tudo. Quando começamos a dividir uns dos outros, quando começamos a desvalorizar algumas formas de fazer a advocacia, nós estamos a destruir a qualidade da advocacia. Porque uma das coisas que me foram censuradas, mas depois as pessoas perceberam, eu criei o Instituto dos Advogados em Prática Individual, criei o Instituto dos Advogados na Empresa e criei o Instituto das Sociedades de Advogados. Bom, porquê? Porque eu dizia, o Conselho Geral tem de receber input vindo de advogados que trazem a perspectiva específica de uma forma de fazer a advocacia. E foi uma coisa da mais alta utilidade para a Ordem dos Advogados. Eu não tomava nenhuma decisão
no Conselho Geral, sem nessas matérias, sem tentar, pelo menos, falar um bocadinho com um dos membros daqueles institutos, que creio que continuaram. Ora bem, e isto é que é a força da profissão, percebem? A força da profissão. Na diversidade. A unidade na diversidade. Quer dizer, quando nós achamos que, de facto, as sociedades de advogados abusam, que ninguém gosta de ser chamado abusado, abusador. Eu fiz parte da sociedade de advogados durante 40 e tal anos, não tenho nada a ver com as sociedades de advogados hoje em dia, mas que diabo, eu contribuí, aliás, era o responsável dos estágios durante muito tempo, do estágio interno, da formação interna, e eu contribuí para fazer centenas e centenas de grandes advogados. E outros fizeram o mesmo. Mas nunca me pagaram nada para isso. Nunca a Ordem me deu, aliás, nunca a Ordem achou, eu fui 40 e tal anos advogado, nunca a Ordem dos Advogados achou que eu tivesse qualidade suficiente para contribuir na formação. Nunca. Nunca uma única vez. Isto é, nunca houve uma única vez que se disse, Júdice, tu andas há 40 anos nisto, tens talvez algumas coisas para nos contar. Não, nunca acharam que valesse a pena. Percebe? Eu via às vezes os miúdos, os meus estagiários, fechavam de cabeça perdida. Dr. Júdice, puseram-me aqui esta errada esta resposta. Mas é o que a gente faz aqui. Pois é perfeitamente normal. Não tem nada de mal. Qual é a ilegalidade? Ouça, a ideia que um advogado não pode falar com as testemunhas. Mas o advogado tem um dever deontológico de falar com as testemunhas. Não podem influenciar as testemunhas para elas mentirem. Mas se houver um bom advogado do outro lado, pode crer que se a testemunha é mentira, percebe-se. Como é que se pode considerar que é uma falta deontológica? Eu tenho de preparar o meu caso, a petição inicial, tenho de falar com as pessoas que conhecem o caso. Ou então há uma vantagem enorme para as grandes empresas que têm advogados internos ou diretores de serviço jurídico que fazem esse trabalho. Então, e a mercearia? A mercearia. O pequeno comércio, como é que é? Se eu não puder falar com os meus, quem é que fala? O patrão? Percebe lá alguma coisa disso? Portanto, percebe que a Ordem devia aproveitar este momento de crise, não como vamos acabar, mas para dizer vamos mudar. Se tivermos concorrência, vamos demonstrar que somos muito melhores que a concorrência. Veja o caso dos táxis e do Uber. Eu sou um homem dos táxis. Nunca entrei nesses, nem sei como é que funciona isso. Ando imenso táxi. Mas a entrada do Uber no mercado melhorou claramente o serviço dos táxis. Melhorou a atenção, a cortesia, os táxis deixaram de estar podres. Até a concorrência fez bem. E agora estávamos a falar, o que está a acontecer é que a Uber e os outros estão a perder mercado outra vez para os táxis. A concorrência faz bem do ponto de vista dos consumidores, mas do próprio ponto de vista. A advocacia, porque é que há grandes advogados em Portugal? Porque é um mercado completamente concorrencial. Nós concorremos, esta ideia das regras, porque é isso, qualquer advogado em qualquer parte do mundo, todos os grandes escritórios internacionais têm advogados portugueses a fazer direito português. Aqui, lá, estão lá a fazer para aqui. Porquê é que estamos a tapar o sol com a peneira? Porquê é que fez esta disparate sem fim de criar um problema com os nossos amigos e colegas brasileiros? Deixe-me só, antes de passarmos à questão do acordo de reciprocidade, há uma frase que eu li, que eu creio que será sua, que tem a ver com o episódio de Peniche, que eu gostava de salientar, que é: nós temos que ser livres entre os livres. Claro. E essa frase ficou-me... Irresponsáveis entre os responsáveis. Irresponsáveis entre os responsáveis. Foi uma frase que, de facto, me impressionou. Se calhar copiei de alguém. Mas foi uma frase que, de facto, exprime e expressa o que nós sentimos, que é: nós somos os únicos que, enquanto formos autónomos e independentes, haja um Estado mais autoritário ou menos autoritário, nós temos que ser livres e independentes para poder afirmar as nossas posições e dos nossos clientes. Dizia-se antigamente que antes de cair num penhasco, a civilização era protegida pelos militares. Hoje em dia é protegida pelos cidadãos livres, é protegida pelas profissões livres. Claro que nós temos problemas reais. Se um advogado tem um único cliente com uma avença que lhe paga 500 euros, não tem sequer nenhuma proteção de contrato de trabalho, o cliente manda-o fazer uma coisa que o repugna, é muito fácil. O advogado tem muitos clientes e eu não faço, eu fiz isso tantas vezes. Agora, aquele advogado perde os 500 euros e como é que ele come? Quer dizer, nós temos de olhar para a profissão como ela é. E temos, por isso, de reforçar o apoio a esses advogados. Não há dúvida que há abusos em todas as profissões liberais, de exploração, entre aspas, de jovens advogados, jovens arquitetos, jovens engenheiros, é que não se paga coisa nenhuma. Agora, não se pode penalizar aqueles que pagam.
O escritório que eu fui sócio, como digo, em 75 pagava. E nunca esteve lá ninguém que não esteja a ser remunerado. Mas repare, 950 euros para a prática individual é um absurdo. Mas, ó João, eu não sei se Por é um exemplo, absurdo ou se não é. em alguns casos. Eu não sei que não é um absurdo ou Sim. que não é. Agora, o que eu estou a dizer é que temos aqui um problema. Porquê? Porque a formação é essencial, mas nós temos de criar condições para que... Porque eu conheci grandes advogados que hoje em dia estão mal, porque nunca foram capazes do ato generoso de dar sociedade a advogados mais novos. Porque assim, eu sou advogado, porque os meus sócios eram 3, eles eram sócios, eu não era, ao fim de 4 anos me fizeram sócio, sem eu pagar nada. A contrapartida, quando vim embora, ainda há dias estava a contar isto a um empresário, ele disse, você é maluco. Não sou maluco, são as regras. Vim-me embora, quando acabei, e não trouxe nada mais que o meu telemóvel, a minha máquina, o meu computador. Nada. São sociedades de pessoas. Portanto, nós temos de cada vez mais fortalecer isso. Temos de fazer pedagogia com os advogados também. Percebe? Porque é evidente que não se pode pagar. Mas uma sorte que eu sei de advogados que vivem muito bem, sozinhos, que vão usando estagiários, vêm outros. Também há, claro. Isto é como em tudo. Quando eu era do Conselho Geral do Júlio Castro Caldas, fiz um parecer, considerando que era uma obrigação deontológica dar estágio, pelo menos, a acho que era 2 advogados. Porque havia escritórios de advogados que se recusavam a dar estágio. E eu foi aprovado por unanimidade, é uma obrigação deontológica de dar estágio. Percebe? Portanto, nós temos agora, há um problema aí, não tenho dúvidas, mas tenho um medo enorme da solução. A senhora bastonária já vem dizer, o Estado deve pagar. Então o Estado começa a pagar os estagiários. A seguir vai pagar os advogados. Os advogados vão dizer, mas não ganhamos suficiente. E vamos acabar no defensor público, que foi sempre uma luta da Ordem dos Advogados, contra o defensor público. Não sei se é uma luta que iremos ganhar, mas há a continuar a lutar por ela. Porque nós temos de antecipar as tendências, nós temos de estar, como um empresário, temos de estar 20 anos ou 10 anos à frente do que vai acontecer. Infelizmente, não chegamos onde estamos com os problemas que tivemos outros, porque não aproveitámos os 20 anos que tivemos para melhorar. A lei dos atos próprios ficou, mas não se fez mais nada que era aquilo que justificava a lei dos atos próprios, percebe? Era preciso valorizar a consulta jurídica. Nós fizemos, não sei se isso ainda se faz, na Semana do Advogado, fazia-se consulta jurídica gratuita um dia. Mas quer dizer, houve quem dissesse, mas fazer consulta jurídica gratuita? Isso não pode ser, isso não é nada, santo Deus. É uma ação de promoção da advocacia. Promoção da advocacia. Nós temos protocolos com algumas autarquias para prestar essa consulta aos mais carenciados e, de facto, temos entendido que isso é uma forma de ajudarmos a sociedade, claro. E tem que ser assim. E agora, porque, de facto, André, em relação a estas temáticas, queres colocar alguma questão? Não, acho que o José Miguel tem sido extraordinário na exposição vasta e profunda sobre estes temas. Sobretudo, estou a ser polémico. Estou a ser polémico, provocador também, porque eu acho que nós temos de ser abanados pelos que gostam de nós. Eu já não existe a profissão, mas sou advogado até à morte. Temos de ser abanados por isso, para nos habituarmos a ser abanados pelos aqueles que não gostam. Não, e deixe-me dizer-lhe que ainda bem que está, porque uma das coisas pela qual o Conselho Regional de Lisboa tem primado é por ter opinião e por convidar pessoas que nem sempre têm a mesma opinião que nós e que outros advogados, e, portanto, desmistificar essa ideia de que os advogados estão em modo corporativo máximo contra uma determinada lei que lhes é hostil e que só convidam pessoas que dizem aquilo que eles querem ouvir. Exatamente. Não, sabe, eu digo com toda a franqueza, eu fiquei muito mal impressionado quando a senhora bastonária me convidou para ir participar numa cerimónia, numa conferência, que é preciso estarmos unidos. Senhora bastonária, para estarmos unidos temos que primeiro falar uns com os outros. Se a senhora bastonária já é bastonária há 4 ou 5 meses, nunca achou que valesse a pena perder um minuto para falar comigo. Sim. Não é? Portanto, o ponto aqui é este. Eu podia-me, mas eu queria, não, eu tenho tanto que fazer, tenho uma vida desgraçada, eu não quero nada que me peçam coisas. Não é isso. Graças a Deus, tenho 74 anos, porque estou vivo, já não quero muita coisa do mundo. A última coisa que quero é estar a ser consultor da senhora bastonária. Mas quando foi o problema da Casa Pia, que foi um problema gravíssimo no meu mandato, eu reuni com os bastonários, todos. E depois tivemos uma reunião com os advogados da Casa Pia, convotámos todos os advogados para conversarem comigo e com os bastonários. Percebe? Isto não tem nada de especial, mas é assim que as coisas têm de ser feitas.
temos de... Isto é uma vida dura, é uma vida brutal ser dirigente da Ordem dos Advogados, infelizmente pouco valorizado pelos colegas, Sim. Infelizmente poucos disponíveis para dar a cara, para darem tempo, para darem energia, mas isso é assim, nós não estamos aqui para ser elogiados, estamos aqui para cumprir o nosso dever. Sabe, eu não fui à tropa, e portanto, porque eu fui apanhado 25 de Abril, pois já não era preciso tanta tropa e tal. Isto foi o meu serviço militar, estes 3 anos na Ordem dos Advogados. Não quis mais de 3, porque eu desgracei a minha vida profissional. Eu, ao fim dos 3 anos, recomecei a vida do zero. Felizmente estava na Universidade de Advogados, os clientes não se foram embora, foram para outros, mas eu depois não fui roubar os clientes aos meus colegas. Tive de ir à procura de outros. Com 55 anos recomecei a vida. Como agora, quando aos 70 deixei de ser advogado, só sou ser árbitro e estou muito divertido a fazer uma nova vida. Eu queria, então, para não dizerem que nós só falamos de coisas que nos agradam ou que não são polémicas para o nosso lado, aliás, esta entrevista, este foi um ensinar, creio eu, de posições que não coincidem com as nossas, mas que naturalmente, como o André reforçou e bem, nós não convidamos os convidados para virem aqui dizer amém a tudo o que nós dizemos, bem pelo contrário. Falou na questão dos brasileiros, eu só queria fazer uma pequena introdução e naturalmente gostava de ouvir a sua opinião sobre isso, que tem a ver com, fala-se numa alegada falta de qualidade dos colegas brasileiros, na falta de preparação, na falta de formação, na falta de integração. E isto é um tema que tem que ser autonomizado, quanto a mim, da questão do acordo de reciprocidade. Todos sabemos o que aconteceu e, aproveitando então a sua presença aqui, considerando o seu passado na Ordem dos Advogados e o que se passava na altura em que foi bastonário, como é que olha para esta situação, principalmente numa altura em que, como referiu e bem, a advocacia deveria estar unida quanto a uma situação que é a esta alteração do Estatuto? Ora bem, eu acho isto um disparate sem fim e sem limite, uma estupidez sem fim. Ora bem, o que é que se passa? O que me dizem é que alguns desses advogados entram no sistema de apoio judiciário e vão defender cidadãos sem terem as mínimas qualificações. Mas o problema não é dos brasileiros, o problema é do sistema que permite que entrem no sistema de apoio judiciário advogados sem preparação. O sistema devia estar preparado para haver uma qualificação, uma marca na orelha. É o que eu dizia há bocado, em Espanha fazia-se. Os mais favorecidos têm de ter bons advogados. Portanto, se os advogados brasileiros são incompetentes, haverá muitos advogados portugueses incompetentes também, não tenhamos ilusões. Valha-me Deus. Portanto, nós devíamos olhar para o problema e não resolvê-lo ao lado. Porquê? O brasileiro fala português, não fala? Português um pouco diferente. Há internet, não há? Há ou não há? Há videoconferência, não há? Então, um brasileiro, se estiver em Campinas, pode estar a trabalhar em questões de direito português toda a vida, sem vocês terem a mais pequena controle sobre o que ele faz ou deixa de fazer. O único sítio onde vocês não conseguem, poderiam controlar e não controlam, é no tribunais. Mas então a Ordem devia criar um programa especial para quem queira ir aos tribunais. Designadamente, um controle de qualidade e vender ao mercado o seguinte: nós, no apoio judiciário, fazemos o controle de qualidade dos advogados. Fazer o controle de qualidade dos brasileiros e não fazer o controle de qualidade dos portugueses desculpem que lhe digam, é chauvinismo, é racismo, é colonialismo, exagerando, estou a exagerar como é óbvio, de propósito, mas nós não devemos ter a Ordem dos Advogados brasileiros a chamar-nos colonialistas. Ter a Ordem dos Advogados brasileiros em conflito com a Ordem dos Advogados portugueses. Mas está tudo doido. Nós temos de colaborar com os nossos... Uma das coisas que eu criei foi não sei se isso continuou, todos os anos havia uma reunião para debater temas de interesse comum, uma no Brasil, outra em Portugal. Um ano em Portugal, um ano no Brasil. Um trabalho conjunto. Eu facilitei a entrada dos advogados brasileiros em Portugal e eles também facilitaram a entrada dos advogados portugueses no Brasil. Se os advogados portugueses não aproveitaram isso, é porque não quiseram, é o seu direito. Agora, não, por amor de Deus, não me venham com argumentos que dizem, se tu és preto, ou se tu és brasileiro, ou se tu és angolano, tens de demonstrar qualidade, mas se tu fores branco ou estiveres em Portugal e fores português, não tens de demonstrar qualidade.
Mas faz algum sentido? Se vocês querem ter um sistema de apoio judiciário em que qualquer tipo entra, com qualidade ou sem ela, tem a consequência de ter advogados portugueses, brasileiros, angolanos, timorenses, seja o que for, de pior qualidade. Com certeza que tem. A outra questão que tem sido colocada, e naturalmente eu não vou expressar a minha opinião porque não é por isso que eu aqui estou, é o facto de não conhecerem o sistema português, que deveriam ter de alguma forma alguma avaliação ou alguma verificação de conhecimentos antes de entrar em Portugal, similar ao que os estagiários, por exemplo, têm antes de entrar no mercado, por assim dizer. Mas ouça, eu digo, depende do setor. Eu trabalho muito no Brasil, como árbitro. Como advogado nunca trabalhei, mas como árbitro. E julgo em direito brasileiro, como julgo em direito colombiano, julgo em direito do Peru, direito francês, direito espanhol. Ora bem, mas percebo, a sua questão faz algum sentido. Mas sendo assim, depende. Porque, repare, em matérias, com certeza em matéria processual, as especificidades do direito português e as especificidades do direito brasileiro são muito grandes. Estou a pensar essencialmente nisso, mas e na deontologia, mas, nos processos, sim. Mas deontologia porquê? Porquê é que a deontologia é diferente? Onde é que está a diferença da deontologia entre Portugal e o Brasil? Dê-me um exemplo. Eu aqui não queria dar as minhas opiniões. Mas está bem, mas razão. é que eu não conheço. O que se fala é que é os modos no tribunal que os juízes queixam muitas das vezes, mas isso, por exemplo. Boas práticas, não é deontologia, boas práticas, códigos de conduta. Mas eu vejo advogados irem para o tribunal, já vi um que ia em calções. Sim. Eu vi advogados que vão para o tribunal e não levam gravata. Eu agora aqui estou sem gravata, mas já sou modernaço. Mas quer dizer, há que respeitar. Eu vejo juízes que estão vestidos de uma maneira que no meu tempo nunca se vestiriam. Eu tive há tempos um caso que alguém próximo me foi testemunha e uma das testemunhas foi a calções. E o juiz dizia, mas o senhor está aqui, vai para a praia ou quê? Ele dizia, eu não conhecia o protocolo, eu não sabia que para vir para um tribunal tinha de vir de calças. Quer dizer, há um problema de educação real em Portugal. Mas, por exemplo, a questão dos processos que de facto... E aí nenhum deles era brasileiro. Pronto, também é verdade, também existe. E as pastilhas e outras coisas. Mas, por exemplo, a questão dos processos é um bocado, como disse e bem, são diferentes. Como é que se faria então, na sua opinião? Muito simples. Fazia o seguinte, para ser advogado no apoio judiciário, todos... Não, mas mesmo na prática. Deixa-me falar. Para ser advogado no apoio judiciário, são os tais que os clientes não escolhem, acabam por receber aquele senhor, tenha de haver, para todos, portugueses, brasileiros, italianos, seja o que for, uma formação específica. Muito bem. Se um brasileiro ou um português vai escolher um advogado de Campinas que não percebe nada de direito processual para o levar para um tribunal, o problema é do cliente, o problema é do cidadão. Quer dizer, nós não defendemos o cidadão contra os nossos erros. E agora estamos preocupados que ele seja mal servido. Isto é uma pressão liberal. Há liberdade. E ele pode escolher, volto a dizer a mesma coisa, ele pode fazer isso. Ouça, é muito simples. Ele tem um advogado brasileiro que arranja um advogado português que assina tudo o que ele quer. Não há disso. Então, claro. Portanto, não façam a guerra no sítio errado. Olhem para dentro e digam, nós temos de melhorar a qualidade da profissão. Há muita gente na profissão que não tem qualidade. E o sistema não pode tolerar que se mantenham sistematicamente. Repare, é absurdo, quer dizer, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Há países na Europa onde nem é preciso ser advogado para ir a tribunal. Portanto, nós estamos num mundo, na União Europeia, tem regras, quer dizer, temos de as aceitar. Um advogado brasileiro tem um privilégio, tem sim senhora, mas é uma estratégia da língua portuguesa. O futuro de Portugal passa pelo Brasil, não é o futuro do Brasil que passa por Portugal, não tenhamos ilusões. Nós estamos a construir para 10, 20 ou 30 anos. Agora, volto a dizer a mesma coisa, ponham regras, mas para todos. Não se queixem que os brasileiros não têm qualidade e depois digam todo e qualquer português. Eu tenho visto dizer isso a bastonários. Todo e qualquer advogado português tem qualidade. Não é verdade. Não é verdade. Eu andei 40 anos nos tribunais, sei do que estou a falar. Mas ninguém se preocupa com isso. Preocupam-se com os brasileiros. Santo Deus. Muito obrigado. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Nada, acho que isto se acrescentar mais seria pior. Muito obrigado. Eu é que agradeço, sabe? Eu tenho tido um costume, não falo muito de temas de justiça,
e não falo muito de temas da profissão, sim, talvez um bocadinho de pudor e tal, mas de vez em quando também tenho, e julgo que nesta altura era importante dizer estas coisas. Por isso agradeço com muito prazer e muita honra o vosso convite, porque eu, como se dizia antigamente, varri a minha testada. E disse basicamente o seguinte: há coisas que são essenciais, há outras que se calhar já foram, mas já são inviáveis, e há outras que são perfeitamente naturais. Uma guerra, tudo azimut, uma guerra contra tudo, é meio caminho andado para perder a guerra. O que há que fazer é encontrar aliados, continuar apoios, conseguir negociar, fazer a distinção entre o que é essencial e o que não é essencial, o que é viável e o que não é viável. Ter uma estratégia de negociação. Se eu, para a questão das custas judiciais, formei uma equipe com membros do Conselho Geral e com advogados que não eram sequer do Conselho Geral, uma equipe de 5 ou 6 advogados que durante um ano praticamente o que fizeram à ordem foi isso, eu pergunto, onde é que está essa equipe? Onde é que está essa equipe para negociar com o Estado? Pergunto por isso. Os presidentes do Conselho Regional ou alguém indicados por ele estão na equipe de negociação da ordem? Não. As pessoas que percebem disto, vou-lhe dar mais um minuto. A certa altura eu encontrei na Ordem dos Advogados o seguinte: havia uma quantidade, umas dezenas, de grandes juristas que não tinham feito estágio, eram professores, não se doutoraram e depois andavam a exercer a profissão. Eu conhecia alguns deles. E eu telefonei a dizer assim: eu vou encontrar uma solução, mas atenção, ou aceitas a solução ou vou abrir processos de crimes contra ti. Bom, e havia coisas extraordinárias. Um deles, um grande amigo meu, um dos melhores, já morreu, um dos melhores administrativistas portugueses, que a ordem consultava sistematicamente para dar pareceres, estava a fazer procura de ilícito. Então, isto ia sobretudo no direito administrativo, no direito fiscal e no direito, já não sei o que era, mas havia em 3 áreas. Então, o Conselho Geral, com a presença dos Conselhos Gerais, criámos uma figura que era o seguinte: e esses advogados, esses senhores, podiam ser inscritos na Ordem dos Advogados, mas só podiam fazer aquela área em que trabalhavam. Não podiam fazer mais nada. E houve 30 tipos que vieram honrar a Ordem dos Advogados. E um deles dizia: eu, no meu tempo, o que era o estágio? Não era nada. Ia-se uma vez ao tribunal e o juiz assinava 50 ou 60. As folhas, sim. Não havia mais nada, era só aquilo. E eu achava que aquilo não era sério e não fiz. Por isso é que eu não sou advogado. Ele tinha toda a razão. Nós vivemos tranquilamente durante décadas com esses sistemas. E havia pessoas que diziam: mas ele não pode, ele tem de fazer o estágio. Mas tem de fazer o estágio o quê? Um tipo com 60 anos, que está há 40 anos a exercer a profissão, sei que a ordem nunca tivesse feito nada contra isso. Agora vais sentá-lo numa escola para aprender as subtilezas do processo penal que ele nunca quis nem vai querer fazer? Mas isto faz algum sentido? Percebe? E com isto, um conjunto de grandes figuras em Portugal, entraram na Ordem dos Advogados, honrando-nos com a sua entrada. Os formalistas, os burocratas, que a Ordem está cheia disso, ficaram muito zangados, alguns que me escreviam, e eu respondia. Estou aqui a dizer, respondia no meu e-mailzinho. Portanto, a profissão deve se adaptar, sabe? Se não se adaptar, morre. Muito obrigado. Foi Obrigado, um gosto recebê-lo aqui neste espaço. Volto a referir, obrigado ao André, naturalmente, também por ter estado aqui connosco. Volto a referir, este é um espaço de debate, liberdade de pensamento. Aqui no Conselho Regional gostamos de ouvir opiniões contrárias às que são defendidas pelo Conselho Regional de Lisboa, porque a advocacia, como disse o nosso convidado, tem que ser livre entre os livres. Portanto, é isso que vamos continuar a fazer aqui, a debater aqui. Vamos ter os mais 4 bastonários nestas nossas conversas, está amplamente divulgado nas nossas redes. Esperamos contar convosco nessas conversas e até lá. Muito obrigado.